Oi, olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, feliz ano novo. Gente, acabei de gravar um vídeo, mais ou menos uma hora, simplesmente o vídeo desapareceu. O vídeo desapareceu, sumiu assim, eu tava falando e o negócio sumiu. Eu tô procurando, não tem em lugar nenhum, porque eu só uso esse aparelho para gravar vídeo e para falar. Simplesmente o vídeo desapareceu. Foi sugado assim, sabe? Tipo, como a gente vê naqueles filmes de extraterrestre, mais ou menos isso. Agora, estou tão nervosa que eu esqueci o nome. Dizendo que eu estou dividindo esse aparelho com outra pessoa. Eu não autorizei ninguém. Desde ontem eu tremendo, porque ontem aconteceu um fato aqui bem desagradável. Aqui na cozinha tem um daqueles porta-vinhos, né? Garrafa de vinho. E uma dessas garrafas que estavam aí, eu não sei se tinha vinho, não sei se era vinho, não sei se era água, não sei o que era que tinha dentro, mas a garrafa estava cheia. Ela simplesmente explodiu. Mas foi um estouro que parecia uma bomba. Parecia um tiro. A princípio eu pensei que tinha entrado alguém aqui, tinha dado um tiro aí na cozinha. E eu fiquei paralisada aqui, eu não conseguia sair do lugar. Não conseguia falar. Acho que eu fui falar mais de uma hora depois que eu consegui falar, consegui mover minhas mãos para mandar uma mensagem para meu filho. Eu não conseguia me mover. Mesmo assim, depois que eu me acalmei um pouco, aí fui lá limpar a cozinha, né? Lavar a cozinha. E muito complicado. Nunca tinha vivido uma experiência dessa. Eu conheço pessoas, né, que tiveram lâmpadas estouradas dentro de casa e tal, mas eu nunca tinha vivido uma experiência dessa. É bem desagradável, é bem complicado. Eu passei o dia muito ruim, não consegui comer nada. Já à noite, passei o dia tomando chá e foi bem complicado. Agora eu estou filmando o vídeo já completo, uma hora e pouco. Simplesmente o vídeo foi sugado do aparelho, desapareceu. Assim como desapareceram os meus livros e várias outras coisas do meu computador. O tablet está dizendo que eu estou dividindo ele com outra pessoa. Pessoa essa só Deus sabe, porque eu não sei. Eu não... E simplesmente desapareceu o vídeo. Já não basta isso que aconteceu ontem, agora me acontece isso hoje. Estou aqui com meu corpo tremendo, tentando me reconectar com o meu corpo para poder fazer esse vídeo, que inclusive é sobre isso, né? Sobre esses traumas, essas coisas que acontecem com o nosso corpo. Só Jesus na causa. Se for a primeira vez que você está chegando aqui, desculpa essa introdução, mas eu tinha que fazer assim porque é bem estranho as coisas que estão acontecendo aqui. Se você é novo aqui, se inscreve, comenta, compartilha. Esse canal é de psicoeducação. Você pode estar precisando, ou alguém que você conhece, ou por curiosidade, ou até para se prevenir contra violência doméstica, abuso emocional, abuso psicológico, abuso sexual, todo tipo de abuso eu abordo aqui. Então, se inscreva, faça parte dessa família. Aqui tem uma família de pessoas que passaram por todo tipo de sofrimento psicológico, emocional. Alguns já estão curados, outros se curando e outros estão chegando bem machucados. Faça parte dessa família, ajude. Se você nunca passou por uma experiência dessa, você pode também chegar aqui e dar conselho para essas pessoas. Para você que mora na casa, meu abraço, meu carinho, meu muito obrigado. Doloroso, meu muito obrigado, gente. Sou muito grata a vocês. O tópico de hoje são 4 sintomas de pessoas que têm traumas bem profundos. 3 respostas que o nosso corpo dá através do nosso comportamento, que o trauma está estocado dentro do nosso corpo. E ele traz consequências, além das consequências de doenças físicas,
nós vamos falar aqui do comportamento, o que é que trauma faz no comportamento das pessoas. Então, a primeira resposta do corpo e do comportamento ao trauma é overshare, ou seja, compartilhar demais. A pessoa fala do problema que aconteceu sem parar. Ela fala com o vizinho, ela fala com o amigo, ela fala com o parente, ela fala, né, se puder, para a pessoa que traumatizou, ela fala para o médico, ela fala para o pet, ela fala para qualquer pessoa. Ela fala. Aí, se ela encontrar a pessoa outra vez no dia, ela fala a mesma coisa. E ela fala. Isso chama, em inglês, né? Overshare. E em português, compartilhar demais. Então, por que isso acontece? Por que a pessoa fica falando desesperadamente, descontroladamente, excessivamente sobre o que ela está passando, sobre essa dor, sobre esse sofrimento, sobre aquela traição que ela sofreu, sobre por que ela fica falando? Porque ela está traumatizada. Ela não esperava aquilo daquela pessoa. Entende agora? É um trauma dentro do outro. Você se traumatiza porque você confia nas pessoas que te traumatizaram. Então é um choque para você. E aí você precisa falar. Não são todas as pessoas traumatizadas que têm essa reação. Algumas, não são todas. Eu vou dizer aqui três respostas. Dentro dessas 3 respostas, tem outras respostas, né? Para mim não fazer um vídeo muito longo, separar todas as respostas, mas então nessas 3 vocês vão entender tudo que eu tenho. Vocês vão aprender a ler seu comportamento e ler o seu corpo, as reações corporais que você tem. Então, por que isso acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que seu corpo sofreu, seu corpo físico, sofreu uma ferida. Eu não estou falando de ferida de laceração, aquela que abre, aquela que corta. Não. Não estou falando de uma ferida de laceração superficial, né? Eu estou falando de uma ferida profunda, de uma ferida emocional, que é como se você, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. É como se o que te traumatizou tivesse cortado uma artéria femoral, tá? E você começasse a sangrar a ponto de ter uma hemorragia. Eu estou falando sério. É assim que o trauma opera. Esse é o exemplo mais próximo do que uma pessoa sente quando é traumatizada. Eu nunca tinha sentido na pele um trauma. Eu tenho vários traumas, né? Desde criança, vários traumas. Eu tive um pai severo que a gente não podia fazer. Ele foi o melhor pai para mim, mas não para meus irmãos. Então, ele nunca reclamou comigo, ele nunca me bateu, ele nunca falou alto comigo. Mas a gente não podia fazer barulho dentro de casa. Então, nós vivíamos em alerta o tempo todo. Fuga ou luta, entende? Porque bastava a gente saber que ele ia chegar, a gente já ficava tremendo ali, já ficava todo mundo nervoso. Então, isso é um trauma. Mas eu vivi recentemente 2 traumas bem profundos. Um foi o que aconteceu no meu apartamento lá em Londres. Aquilo para mim foi uma coisa absurda, porque quando eu abri a porta, que vi aquele cenário, que parecia que tinha acontecido uma guerra dentro do meu apartamento, e só depois, no dia seguinte, porque eu cheguei de madrugada, então no dia seguinte, eu observei que o que aconteceu, que a forma que eu encontrei o apartamento era desproporcional ao que tinha acontecido. É como se tivesse tido uma guerra, um terremoto dentro do meu apartamento. Mas na realidade só tinha caído um pedaço do teto e não correspondia àquela coisa que eu encontrei. Então alguém entrou lá,
colocou todos aqueles escombros dentro do meu apartamento, estragou com tudo, inclusive com vários documentos meus. Então aquilo eu fiquei traumatizada. Eu confesso a você que eu me sentei no chão e eu acordei, e eu amanheci o dia sentada no chão. Eu não conseguia sair do lugar. Eu não conseguia levantar. Eu não conseguia pedir socorro, eu não conseguia ligar para a polícia, eu não conseguia ligar para o dono do apartamento, eu não conseguia fazer nada. Então foi um trauma que, quando eu vim para aqui, eu passei vários meses tomando banho gelado. Só pode tomar banho gelado pelo menos duas vezes, 3 vezes na semana. Eu tomava todos os dias. Era a única coisa que acalmava meu corpo. E isso foram alguns meses que eu fiquei tomando banho gelado. No inverno. E recentemente eu descobri uma coisa terrível também. E isso também me traumatizou. Porque eu esperava de qualquer pessoa, mas não dessa pessoa. Então esses 2 traumas eu sei como é, eu sei o que faz dentro da gente. E é como se, é isso que eu estou dizendo, como se você tivesse sofrido uma laceração, mas não é superficial, é profunda, né? Como se você tivesse cortado uma artéria femoral e começasse a sangrar até chegar à hemorragia. Então, quando alguém te machuca, seja a pessoa que você ama, o seu par romântico, seu pai, sua mãe, seu irmão, seus familiares, que são as pessoas que mais traumatizam a gente quando faz alguma coisa, porque você confia nessas pessoas. Você acredita que essas pessoas serão incapazes de machucar você. No entanto, elas não só machucam, elas fazem coisas piores. Então, você pode ter, se você passou por isso, você pode ter uma reação dessa. Falar sem parar. Porque aquilo está sangrando dentro de você. Aquilo está sangrando. É um membro da sua família. É alguém que você confia. É alguém que você dorme, que você ama. Que te machucou severamente, profundamente. Então isso dói demais. E tem pessoas que dizem assim, tem tantos homens e tantas mulheres no mundo. Tem, sim. Mas você está falando de um que você escolheu. E de um que você ama, porque amar não é uma escolha. Apesar das pessoas dizerem que amar é escolha, não. Amar é escolha em algumas culturas, que as pessoas casam, se juntam, se relacionam sem gostar. Apenas porque a família escolhe, apenas porque quer sair da casa dos pais. Eu não estou falando disso. Isso é outro detalhe. Eu estou falando de trauma de alguém que você realmente tem um sentimento por eles, por essa pessoa. A pessoa te diz uma coisa absurda, essa pessoa se relaciona com outra pessoa que você conhece. Isso é um trauma. É um trauma profundo. Isso dói demais, gente. Isso dói demais. É como se a pessoa tivesse enfiado uma faca, um punhal no seu coração. Ou no seu pulmão, aí você fica sem poder respirar. E você está sangrando por dentro, a ponto como se fosse uma hemorragia. E você pensa que vai morrer da dor, porque a dor de um trauma familiar, de um trauma romântico, é tão profundo, muitas pessoas se matam, muitas pessoas se suicidam, muitas pessoas têm um choque e morrem. Muitas pessoas morrem de depressão por causa disso. Aquelas pessoas que guardam as coisas que não falam. Então, uma forma de sobreviver é você falar. Não importa se as pessoas não querem escutar. Você fala, porque isso é um mecanismo de sobrevivência. É uma forma de você falar. Se você não falar, você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, você pode ter uma paralisia facial, ou você pode cometer uma barbaridade, ou você pode brigar com alguém, machucar alguém que não tem nada a ver com o problema. Então, aquela pessoa a quem você deu o coração, a mente, o corpo, a mente, quando eu falo a mente, é energia. Quando você ama uma pessoa, você
O tempo inteiro você está mandando energia para aquela pessoa. Energia do bem. E quando você manda energia para uma pessoa que você não recebe a mesma energia de volta, você fica esgotada. Porque você só está dando, você não está recebendo. Entende agora? Uma pessoa a quem você deu seu coração, seu corpo, sua mente, sua alma. Porque a energia é alma. E essa pessoa te feriu profundamente. Você não tem outra alternativa. Porque se você não falar, você morre. Você precisa falar. Essa é a reação de algumas pessoas. Quem não sabe o que é um trauma, diz assim, poxa, lá vem fulano. Fulano é chato, repete a mesma coisa o tempo inteiro. Porque não sabe que aquela pessoa está sangrando por dentro. Que aquela pessoa está machucada. Que aquela pessoa está sofrida. Então você compartilha, 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 desesperadamente, parecendo uma louca, né? Parecendo um disco quebrado, repete, 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 repete. Você conversa com pessoas estranhas, você senta em um lugar, você começa a falar do problema, você nem percebe. Você senta num banco de jardim, você começa a contar para a pessoa estranha que está do seu lado o que você passou. Você conta para desconhecidos, pessoas que você nunca viu na vida antes. Sabe por quê? Porque essa ferida não cicatrizou. Essa ferida está aberta, sangrando. Então as palavras, elas vão continuar fluindo. Enquanto não parar de sangrar a sua alma, seu corpo, sua mente, seu coração. A segunda resposta é flashback e pesadelo. O que é flashback? Flashback é uma palavra inglesa. Flashback é como se a sua como se estivesse passando um filme na sua mente. Você fecha os olhos e você vê aquilo que aconteceu com você. Você vê expressão e você vê a cena. A cena vem na sua mente, vem e fica se repetindo. E pesadelo, você não consegue dormir. Você tem pesadelos. Normalmente não é com o que aconteceu. Você tem pesadelos, pesadelos horríveis. Alguém te matando, alguém te perseguindo, você caindo de altura, você fechada no ambiente. Tem todo tipo de pesadelo. Então, os flashbacks e os pesadelos são constantes. Quando você experimenta essas duas coisas, evento traumático que você não tem controle sobre ele, eles invadem a sua mente, o trauma, né? O evento traumático, o evento, porque nesse pesadelo e flashback é o evento que se torna presente o tempo inteiro. Você está dentro do metrô, você está dentro do ônibus, você está dentro do trem, você fecha os olhos e começa a ver aquela cena. Eu fiquei assim. Eu via o meu apartamento lá de Londres, quando eu estava viajando, eu fechava os olhos e aquilo aparecia na minha mente o tempo todo. E agora eu estou vendo uma pessoa conversando comigo, às vezes eu fecho os olhos e eu vejo a pessoa na minha frente, conversando comigo, sorrindo para mim. E eu sabendo o que aquela pessoa fez. Existe um ser chamado Deus, a quem você entrega todas as coisas que te fizeram, te desejaram, te enviaram de mal e de maldade. Entregando a Deus. Porque Deus é justiça. E a Ele cabe julgar, não a nós. Nós somos seres humanos, pecadores. Então, o que a gente precisa fazer é cuidar dos nossos traumas. É cuidar das coisas que nos aconteceram. E evitar conviver com pessoas que já nos machucaram, né? Então, essas imagens, chamada flashback é porque é rápido, sabe? Ela vem assim na nossa mente e ela vai embora depois, rapidinho. Então, esses eventos traumáticos que vêm rápido assim, a gente não tem controle sobre eles. Eles invadem a nossa mente automaticamente. Eles são recorrentes, intrusivos e extremamente angustiantes. Você não pode fazer absolutamente nada sobre eles. Apenas deitar na cama
esperando para adormecer, e de repente você pode ter. Chega, esfriou meu coração agora. De repente você deita para dormir, de repente você tem esses flashbacks, tem esse pesadelo. E quando a pessoa está traumatizada, a pessoa não consegue dormir. Mas ela não sabe porque ela não consegue dormir. Sabe por que a pessoa não consegue dormir, a pessoa traumatizada? É porque ela tem medo. Mas ela não sabe que tem medo. Então a mente dela fica com medo desses flashbacks e desses pesadelos. Quando o seu corpo não aguenta mais, que você cochila assim de repente, você dorme de repente, aí vem essas imagens e vem os pesadelos. Ele pode te sacudir, você acordar desesperada. Como se tivesse, olha, vou te dar um exemplo também aqui de flashback pesadelo. Você acorda como se você tivesse sido eletrocutado por algo. E os músculos, nossos músculos, de repente, eles ficam tensos e todo o nosso corpo reage, fica tremendo, como eu fiquei ontem, o dia inteiro, por causa do negócio que explodiu na cozinha. E eu agora estou tremendo ainda, porque eu estava aqui filmando e simplesmente o filme desapareceu. Então, os nossos músculos eles ficam tensos, como se a gente tivesse tomado um choque elétrico, como se a gente tivesse sido eletrocutado. Você já viu uma pessoa quando é eletrocutada, ela fica dura lá no chão, esticado. Ela não consegue se mover. É assim que a gente fica. Nossos músculos ficam tensos e todo o nosso corpo reage de forma negativa. Não importa onde você esteja, em qualquer lugar. Se estiver na rua, se estiver trabalhando, se estiver dentro de casa, se estiver conversando com uma pessoa, você tem essa reação. Ninguém sabe o que é que está acontecendo com você, mas é horrível. É horrível. Você pensa que você vai enlouquecer. Você pode estar a milhares de distância, como eu estou, do lugar que aconteceu lá no negócio. Eu estou em outro país, eu não estou na Inglaterra nesse momento. Então, mesmo que esteja a milhas de distância, isso pode acontecer. Os flashbacks, os pesadelos, porque eles estão dentro da sua mente, não no lugar que você está, nem no lugar que... Então, você pode estar a milhas de distância do lugar que ocorreu o evento traumático. Se você não se tratou, se você não se curou, você vai ter o pesadelo sim. Você vai ter o flashback sim. Então você carrega essa ferida chamada trauma onde quer que você vá. Os flashbacks traumáticos, os pesadelos, eles vão continuar te assombrando como um fantasma malévolo. O terceiro sinal, a terceira resposta no nosso corpo e no nosso comportamento após o trauma: raiva e fúria. Muita raiva e muita fúria. Vamos dizer que raiva e fúria são manifestações de dor, manifestação dolorosa. A raiva é um dos principais sintomas de trauma. Uma pessoa traumatizada, ela pode matar outra pessoa num acesso de raiva ou de fúria. Porque a raiva é tão grande que fica dentro das pessoas. Quando a pessoa vem se tratar comigo de trauma, a primeira coisa que elas me dizem: Jane, eu sinto tanta raiva, mas tanta raiva, raiva disso, raiva daquilo, raiva... A raiva é uma coisa perigosa. A raiva é um dos sentimentos, das emoções mais perigosa que existe. Uma pessoa pode matar a outra, ceifar a vida de outra, depois se arrepender ou até se suicidar em seguida por causa de um excesso de raiva. Então, raiva é uma coisa que tem que ser tratada mesmo, ser tratada. Você tem que aprender a administrar a sua raiva, para você não sair por aí machucando, ferindo, nem matando pessoas. Então, a raiva e a fúria, ela é uma manifestação de dor. É uma manifestação daquela dor que você está dentro de você que não passa. Porque você foi tão profundamente ferido ou ferida pelo que aconteceu, que isso te traumatizou.
você não consegue processar o trauma. Você vai precisar de um profissional, de um terapeuta, de um psiquiatra. Caso contrário, seu trauma, sua raiva continuará aí, sua fúria continuará aí, porque você não consegue processar sozinho ou sozinha. E se o trauma permanece aí, dói na sua mente consciente. Mesmo que você não estivesse ciente da ferida, ela continuaria a influenciar a sua saúde mental. Ela continuaria a influenciar o seu funcionamento nos relacionamentos interpessoais. Sua mente estala e você fica irritada ou irritado e você tem explosões de raiva. Tem gente que soca a parede, tem gente que soca os móveis, tem gente que soca o travesseiro, tem gente que soca os filhos, tem gente que soca os companheiros e as companheiras, bate num acesso de raiva. Então isso se chama explosões de raiva, explosões de fúria, a pessoa está furiosa. Só que isso, quando a pessoa está traumatizada, isso acontece na menor das preocupações. Não precisa ser uma coisa grande. Às vezes, você vai perguntar para seu companheiro ou sua companheira se ele quer almoçar. Você quer almoçar agora? Vamos almoçar agora? Vamos fazer um lanche? A pessoa explode, te responde numa fúria tão violenta que você fica assustada, porque você não sabe porque aquela pessoa está te respondendo daquele jeito. Você não sabe porque aquela pessoa está furiosa se você não fez nada demais, você só queria agradá-lo. Então, essas explosões de raiva, aparentemente, sem provocação nenhuma, apenas uma pergunta. Você quer almoçar agora, ou você vai tomar banho antes, ou você vai fazer alguma coisa? Então, o primeiro sintoma é a ansiedade. O sistema, ele acelera para nos ajudar a escapar desses sentimentos de trauma. Embora nem sempre a pessoa ansiosa pode estar traumatizada, mas uma coisa, nós que trabalhamos com trauma descobrimos que o trauma, a pessoa já pode ter nascido traumatizada. Um bebê, por exemplo, na hora do parto. Bebê que demora de nascer, ele nasce traumatizado. Bebê que é puxado a ferro, ele nasce traumatizado. Durante os primeiros meses, às vezes os pais estão cansados, deixam o bebê cair. É um trauma. Então, são vários tipos de coisa. Então, o trauma, todo mundo viveu algum tipo de trauma. E tem traumas que são profundos e severos. Quando você está na fase adulta, os traumas se tornam mais severos, porque as memórias são recentes, as memórias estão presentes. Algumas pessoas superam os traumas da infância, outras não. Quando o trauma é bem profundo, quando o trauma é bem complicado, eles não superam. Mas a maioria esquece. Mas ele pode ter um comportamento que remete ao trauma que essa pessoa sofreu na infância. Então, a ansiedade é o primeiro sinal de uma pessoa traumatizada. Ela pode ser em vários níveis, porque a ansiedade ela tem vários níveis, até se transformar em uma ansiedade generalizada. Pode ter ataque de pânico, que ataque de pânico é nada mais, nada menos do que ansiedade generalizada. Então, é um sintoma da ansiedade generalizada, né? A síndrome do pânico, ou ataque de pânico, ou crise de pânico, não importa. O segundo sintoma é depressão. Nosso sistema nervoso, ele congela. A pessoa fica depressiva. Ele congela para evitar que sintomas
desses sentimentos de trauma, consequências bem mais desagradáveis. O terceiro é vícios. Existem vícios que não são de trauma. Existem vícios que são escolhas, mal escolhas, né? Existem vícios que são aprendidos, como roubar. E tem uma família que, por exemplo, tem uma parte aqui da Europa, eles ensinam os filhos desde pequeno a roubar. Durante o verão, eles viajam de países em países, famílias inteiras, né? Como eles agora fazem parte da União Europeia, então eles têm livre acesso. Antes era mais difícil, agora está mais fácil para eles. Então eles vêm para vários países aqui da Europa só para roubar, a família inteira. Enquanto uns roubam, os outros ficam protegendo. E isso é dentro do metrô, é dentro de ônibus, é dentro de lojas, das grandes lojas. É um terror, eles causam terror aqui durante o verão. Eles vêm para a França, eles vêm para Paris principalmente, eles vão para a Alemanha, eles vão para a Inglaterra, eles vão para a Itália, eles vão para Portugal, agora mesmo, recentemente, tinha um grupo lá em Lisboa fazendo miséria, roubando tudo que todas as pessoas passavam pela frente deles. Negócio assim impressionante. Então essas pessoas, elas aprendem a roubar. Então esse vício aí é aprendido. Tem mães que ensinam os filhos também, né? Às vezes o pai está cochilando no sofá, manda os filhos mexerem na carteira do pai, manda os filhos pegarem dinheiro. Isso é um mau hábito, está ensinando o filho a ter um mau hábito, porque assim como ele pega do pai, que é dele, que ele acha que ele tem direito de pegar sem pedir, e que não tem direito, ele tem que pedir, ele pode pegar de uma pessoa na rua também, ele pode pegar de outra pessoa. Então, é bem complicado. Então, tem vícios que são aprendidos. Mas uma pessoa traumatizada, ela tem mais de 50% de chance de ir para o vício. Vício de fumar, vício de beber, vício em pornografia, vício em sexo, tá? Vícios em várias coisas. Então, pessoas, vou reforçar, tem pessoas que vão para esses vícios, mas elas não são, pelo menos elas não têm um trauma recente, mas um grande número sim. Então esse é também vício em comida, vício em ficar sem comer. Então há vários tipos de vício. O quarto sintoma de pessoas traumatizadas é principalmente em relacionamento familiar e relacionamento romântico. É baixa autoestima. Pessoas traumatizadas, elas têm baixa autoestima, porque o trauma impede que elas desenvolvam o senso do verdadeiro valor, do verdadeiro propósito, né? Elas não têm propósito, elas não têm planos, e quando têm, elas não realizam, por causa dos traumas que elas vivenciaram através de pessoas que elas amam ou amaram. Quem não ama seu pai, quem não ama sua mãe, quem não ama seus irmãos, seus familiares? E quando você quer criar uma família ou um relacionamento, você vai por amor, né? Pelo menos a princípio a gente pensa que é por amor. E aí quando acontece um abuso, quando acontece um exagero, quando acontece alguma coisa, a pessoa se traumatiza. Um dos sintomas do abuso emocional é a destruição da autoestima da vítima. É impressionante. É uma das principais coisas que acontecem em relacionamento é a vítima perder o seu senso de valor, a sua identidade. Uma coisa que eu gostaria de falar também é que às vezes, um vídeo, gente, eu tenho mais de 200 mil pessoas que me seguem. Existem pessoas que quando você faz um vídeo, toma o que o locutor está falando, que no caso sou eu, como pessoal. Como se eu estivesse falando para aquela pessoa.
Bem, se eu conheço uma pessoa e eu quiser falar alguma coisa, eu vou falar direto com a pessoa. Existem alguns momentos que eu dou recado, sim, mas eu deixo bem claro para quem eu estou dando recado. Se for da família, eu posso falar que é familiar, que é pessoas da família, e eu estou falando de alguém da minha família, ou de alguém que entrou na família, ou de alguém que se diz que está na família. Normalmente, eu estou falando profissionalmente. E se eu estou falando profissionalmente, eu não estou me referindo a ninguém. Eu estou me referindo a eventos, situações, doenças, distúrbios, vícios, abusos, todo esse tipo de coisa que engloba, que incorpora doenças mentais. Então é isso, para que fique bem claro. As pessoas tomam as coisas que a gente fala para si mesmo. É um problema de autoestima, é um problema de amor próprio ou de consciência. Que às vezes as pessoas fazem as coisas e é tão errado o que elas fizeram. Quando elas assistem um vídeo, elas acham que o locutor está falando para elas. Quando você responde agressivamente a alguém, é porque tem algo dentro de você que não foi processado. E essa coisa que está dentro de você que não foi processada continua a influenciar no seu comportamento, no seu funcionamento de relacionamentos interpessoais. É como se, quando alguém te pergunta alguma coisa, é como se desse um estalo na sua mente e você fica irritado e tem explosões de raiva. A menor coisa, uma simples pergunta. Agora imagine você provocar uma pessoa dessa, na certa. Então, a reação de uma pessoa traumatizada é desproporcional ao gatilho. Às vezes você dá bom dia a uma pessoa dessa e a pessoa te responde mal. Eu me recordo, no meu último emprego lá em Londres, eu dei os parabéns para minha chefe, que ela é uma indiana, né? Eu dei os parabéns a ela, era aniversário dela. Só que eu esqueci que tinha dado parabéns. E na hora de eu sair do trabalho, na hora que eu estava saindo, eu dei os parabéns quando eu cheguei. Aí ficamos ali o dia inteiro trabalhando e tal. E na hora de eu ir embora, eu repeti, falei para ela. Dei parabéns novamente e desejei bons augúrios. Ela falou, não precisa. Ela falou, você sabia que você já me deu parabéns hoje? Você não precisa ficar repetindo. E aí eu, para aliviar aquele desconforto que eu fiquei, aquele mal-estar que eu fiquei, na hora o sangue de baiana subiu. Mas eu gostava muito dela e eu gosto muito dela. Ela é assim uma mulher fantástica, e sempre foi uma pessoa. Aliás, meus chefes sempre me respeitaram. Eu falei para ela assim: no meu país, na minha cultura, nós, no dia do aniversário da pessoa, a gente não só repete parabéns, como a gente faz uma festa. Então eu fiquei analisando assim uma coisa, que aquela mulher era infeliz. E naquele dia ela não estava feliz, porque ela era uma mulher extremamente educada. Ela era, sabe, aquela pessoa que você gosta de estar perto. Todos eles, todos, tanto ela como o marido, mas ela me perguntou, ela ficou incomodada, eu percebi que ela ficou irritada. Porque eu dei os parabéns novamente na hora que eu estava saindo do trabalho. Aí eu respondi para ela isso, né? Que na minha cultura a gente dá parabéns o dia inteiro, a gente faz festa, a gente beija, a gente abraça. Falei desse jeito assim, sabe? Eu falei, lá no Brasil a gente abraça, a gente beija, a gente faz festa, a gente leva para casa da gente, a gente chega com um bocado de presente. E aí fui lá e abracei ela e beijei ela. E eu vi que ela ficou envergonhada, tadinha, ela ficou desconfortável por ter dito aquilo. Mas você vai entendendo que aquela pessoa tem um problema, né? Que não é porque aquela pessoa é má, não é porque aquela pessoa é ruim, não é porque aquela pessoa... Ela estava com um problema naquele dia. E como a gente tinha uma relação de chefe e funcionário, embora eu imagine, qual o problema dela, mas ela nunca me disse, então eu não posso afirmar. Então a gente tem reações estranhas que as pessoas não sabem por quê. É estranho isso, não é? É muito estranho isso. São mesmo. Tenham cuidado com vocês. Prestem bem atenção nisso que eu falei, principalmente nessas três respostas. Você
pode ter uma explosão de raiva e machucar seriamente alguém que você ama e depois você se arrepender. Pode sentir como se você não conseguisse dormir por medo de ter esses pesadelos, de ter esses flashbacks. É como se você estivesse sendo eletrocutado. Seu corpo fica, seus músculos ficam tensos o tempo todo. E você pode também se sentir como se estivesse tendo uma hemorragia. Porque a sua alma, seu corpo, seu coração e sua mente estão sangrando. De frustração, decepção, amargura, dor profunda. Quando você é ferido emocionalmente por alguém que você ama, seja da sua família, seja seu par romântico. Essas são as duas dores do trauma emocional mais profundas, difíceis de serem processadas. Existe outro trauma que é separado desses traumas, que é o trauma sexual, que é o pior trauma que existe. É o pior trauma. O mais difícil de tratar, o mais difícil de curar, e ele é um trauma que a psicologia, tanto literalmente como terapeuticamente, é tratado de forma diferente. Então, e desse daí eu vou falar em outro momento. Então, mais uma vez, não vão brigar comigo como a minha chefe não, tá? Porque eu falei isso no início do vídeo, vou falar aqui no fim. Hoje é 6 de janeiro de 2025, dia de Reis, né? No Brasil tem uma tradição, Portugal também tem. Acho que a gente aprendeu com Portugal. Dia de Reis tem uma festa lindíssima. Eu já assisti tantas festas lindíssimas de Dia de Reis. Baltazar, Melchior e Gaspar. A nossa celebração de início de ano termina hoje, dia 6. Então, a partir de agora, o ano já é velho. Entendeu? O ano já está velho. Depois do dia 6, o ano já está velho. Doenças mentais que não são tratadas, elas causam uma série de problemas na vida das pessoas. Com certeza absoluta. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Porque esse é um vídeo que pode esclarecer muitas coisas, muitas dúvidas, muitos questionamentos, porque fulano ficou assim, porque fulana faz isso, porque ciclana faz aquilo. Entendeu? Tchau.